E a treta do Neymar com o Diogo Defante, mais a PEC 03, a famosa PEC da privatização das praias. PEC 03 de 2022. O que uma coisa tem a ver com a outra? Olha que assunto interessante. O Diogo Defante colocou lá no seu Twitter dizendo: privatiza a cabeça, e eu não posso falar o resto aqui por questão de diretrizes da plataforma. E o Neymar ficou muito pé da vida e expôs que abriu as portas da casa dele para que o Diogo pudesse entrar, e o Diogo se aproveitou disso e tal, e agora estava meio que apunhalando ele pelas costas. Eu confesso que eu não entendi nada, até porque o Diogo não colocou nome, não citou Neymar, nem nada parecido. Me corrija aqui se estiver errado, ou se a história estiver um pouco diferente do que eu estou interpretando, tá bom? Mas coloca aqui embaixo como foi a real história. Só que o fato é que Neymar meio que ficou chateado com o Diogo. Olha, não me interessa essa treta. Me interessa a PEC 03 de 2022, que sim, vai acarretar no futuro com a privatização das praias, pois passa a tutela das mesmas, da área de marinha, para as prefeituras. Aí tu já viu o resto, né, cara? Como é que fica? Eu confesso que eu achei muito estranho essa briga do Neymar com o Diogo Defante. Eu até entendi lá a briga do Neymar com a Luana Piovani, até porque eles possuem assuntos particulares. Parece que o ex-marido da Luana Piovani é amigo do Neymar, e teve aí um monte de coisas pessoais que também não me interessa, mas me interessa sobre essa privatização das praias. E a privatização, sim. Não vem com esse papo de que, porque o não sei o que lá analisou aqui, não tem nada escrito na PEC sobre privatização das praias, você está viajando. Eu e todos os analistas, né? Eu e todos os analistas estamos viajando, e um maluco lá que fala sobre guerra na Ucrânia totalmente enviesado aqui tá certo. Pô, meu irmão, vamos por parte aí, porque eu sou analista ambiental e eu vou te explicar mais ou menos alguns dos problemas que a gente passa justamente por conta desses lances de áreas vendidas, IPTU e etc. E aí você vai entender. A história baseia-se mais ou menos no seguinte: esses terrenos nos quais a PEC fala são as famosas áreas de marinha, ou seja, 33 metros da altura da maré. Isso vale para as praias, vale para rios e lagunas, nos quais sofrem influência de maré. Essas áreas elas pertencem à União. Essas áreas, frequentemente, ou são invadidas, ou são, de certa forma, o cara meio que paga. É como se fosse um aluguel, ele tem que pagar ali uma taxa, algo parecido, mas de qualquer forma, parte daquela área ali continua sendo área de marinha, de modo que mesmo que ele tenha um terreno na beira da praia, ele tem que destinar 17% desse terreno para que as pessoas possam passar. Henrique, mas a pessoa vai continuar podendo ir à praia se fecha tudo. Tá, mas vai ter que ir de barco, não vai ter terra para passar. Entende a diferença? Deixa eu explicar mais ou menos quais serão os problemas e o que a gente, da área da biologia, os analistas ambientais, nos preocupamos sobre toda essa situação. Olha, de fato, as áreas de marinha precisam ser melhoradas, porque tem invasão e de vez em quando tem outras coisas aí relacionadas que a gente não consegue resolver. Ok, mas passar essas áreas, a tutela dessas áreas, da União para a Prefeitura, aí, meu irmão, aí você já viu o que pode acontecer. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui que eu já presenciei pessoalmente, pois trabalho nessa área. Não pensa você que biólogo trabalha só olhando o bicho, não. Tem botânico, tem zootecnia, tem botânico, tem ornitólogo, tem pessoas que trabalham em laboratório, tem pessoas que trabalham com o meio ambiente. Sabe, IBAMA tem biólogo, a INEA tem biólogo, todas essas áreas aí, empreendimentos necessitam da assinatura de analistas ambientais, que muitas das vezes são formados por biólogos. Eu, por exemplo, sou um analista ambiental, apesar de estar, nesse momento, licenciado. Mas deixa eu te contar aqui um caso que aconteceu comigo especificamente. Um caso não, vários, tá? Uma vez, numa área protegida, um senhor chegou até mim, na época que eu estava com um cargo de análise, e ele chegou até mim entrando com um processo dizendo que ele era dono daquela tal área que foi destinada à preservação ambiental. Ele era o dono. E ele entrou com um processo dizendo o seguinte: olha, essa área aqui é minha. Eu planto pitanga. Plantar pitanga. Nunca, primeira vez que eu vi firma de plantação de pitanga. Pitanga meio que natural, nunca vi. Mas enfim, planto pitanga, tenho cavalo, tenho galinha, tenho. Aí, meu irmão, não tem nada disso lá. Nada disso lá. Só que o cara tirou o IPTU da área em, sei lá, 2003. Olha que doideira. Imagina isso passando para a mão da prefeitura. Ele vai e tira o IPTU. Simplesmente tira, mas não paga.
Ele simplesmente olha a área, opa, essa área aqui é legal, vou lá e tiro o IPTU. E aí ele contou toda uma história triste. Ele era um senhor negro, de cabelo branquinho, sabe? Daquelas caras fofinhas que você olha, poxa, esse cara aqui é um vozinho, quero sentar com ele, comer bolo, tomar café. É isso. Chegou lá triste, com roupa rasgada, de chinelo e tal. E olha, essa daqui é minha, eu planto lá, eu colho, tal. E você, caraca, velho, se eu não soubesse da história, eu ficaria com muita dó. E aí, de repente, ele vai e deixa a assinatura dele. Quando eu deixo a assinatura, eu não tinha visto, coloca lá os 3 pontinhos um em cima do outro, que é uma característica de assinatura de maçom. Eu falei, caramba, rapaz, maçom pobre é uma coisa um pouco mais difícil, né? Existe, mas é um pouco mais difícil. Maçons são muito bem organizados, todo mundo sabe disso. Tenho vários amigos que são maçons, enfim, não entendo muito porque eu trouxe secreto e tal, mas eu nunca vi maçom muito pobre. Óbvio que existe. E aí, cara, fomos pesquisar quem era o senhor, pobrinho. Cara, o cara tinha rede de farmácia, o cara tinha mercado, o cara tinha um monte de outras coisas. Então, esse foi uma das pessoas que vieram reclamar uma determinada área que tinha sido destinada para uma criação de uma área ambiental. Fora outros. Teve outros com a mesma estratégia. Tirava o IPTU e, detalhe, teve uma vez que um deles tentou uma invasão. Uma invasão mesmo, do tipo, vendeu os lotes. Ele disse o seguinte para a galera, olha, cada um que pegar o lote aqui vai me pagar com desconto de tanto. Ou seja, ele pré-vendeu, mas as pessoas tinham que ocupar. E depois iriam pagar. E começou a marcação. E aí chegamos lá e tiramos as marcações. Isso é para tu ter ideia do que se passa dentro de prefeituras de uma maneira geral. Eu já escutei cada caso, velho. Que, assim, claro que alguns deles eu não posso falar se é verdade ou não, porque eram anteriores a mim. Mas eu havia escutado casos de vereadores que assumiram pastas e secretarias e que colocaram projetos embaixo do braço, colocaram áreas da prefeitura embaixo do braço, só ele sabia quais eram as áreas da prefeitura, sumiram com os processos e depois as invasões ocorriam. Depois jogavam-se asfalto, jogavam-se, sabe, luz e pronto. Mesmo que fosse uma área ambiental, aquilo ali virava uma invasão e virava troca de voto e aí vocês sabem o resto. Realmente é isso que vocês querem? Vocês acham que a gente vai proteger o meio ambiente tirando os terrenos de área de marinha para destinar esses terrenos na mão das prefeituras totalmente descentralizadas pelo país? O que vocês acham que pode acontecer, velho? Na boa. Não é só criação de resort, mas invasão também. Invasão de terra, grilagem, sabe? Grilagem, milícia, mas um monte de outras coisas. Tudo isso pode estar sendo aberto. Isso tudo é uma consequência. Não vai estar escrito na PEC privatização, mas essas consequências elas poderão vir. Você entende a nossa preocupação como ambientalista? Não é porque uma coisa está ruim, não é porque você tem um problema com o banheiro da casa que você vai explodir a casa. Eu não concordo com a PEC 23, é todo o teu direito de concordar, mas eu estou te dando aqui alguns exemplos de um analista ambiental, de um biólogo que trabalha e já trabalhou há muito tempo com processos nos quais se analisa se a área ambiental está correta ou não, se o empreendimento pode ser feito ali ou não. Você entende a parada? Então, assim, nota, não quero saber da treta do Neymar com o Defante, mas eu confesso que isso aqui é um gancho que puxa o vídeo, porque é um vídeo longo, e está demorando para eu explicar como funciona a realidade. Então, obrigado ao Neymar, obrigado ao Defante. Não estou acusando o Neymar de privatizar nada, nem está mancomunado com nada sobre isso. Mas que a briga deles foi estranha, foi. No mínimo estranha. Tá? Enfim, tá aí, cara. A explicação melhor do que um analista ambiental pode falar, eu votaria contra, tá bom? Inclusive, você pode fazer isso. Vote contra a PEC 03 de 2022.